Sejam bem-vindos ao canal Vinha do Cordeiro. Eu me chamo João e quero compartilhar com vocês uma passagem que está no livro de João 5, versículo 1 em diante. Essa passagem é aquela passagem onde Jesus realizou a cura no homem ali no tanque de Betesda. Então João 5, versículo 1 diz assim: Depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Então, é nesse tanque ali, né, junto à porta das ovelhas, em Jerusalém, ficavam ali muitos enfermos, porque acreditavam-se ali que descia um anjo de tempo em tempo e ele agitava as águas, e quem descesse primeiro nas águas era imediatamente curado. Versículo 5. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. Trazendo para a nossa vida física, existem enfermidades que elas querem fazer hospedagem em nossos corpos, né? Elas querem se hospedar em nós, querem levantar acampamentos, querem edificar construções e querem fazer parte da nossa vida. Então esse homem ele estava ali sofrendo por essa enfermidade há 38 anos, né? E trazendo também, né, para a vida espiritual, significa também pessoas que estão ali tendo um ensino falso a respeito do Evangelho do Senhor Jesus. Pessoas que estão indo ali após ensinos tradicionais, né, religiosos, que já viraram tradição na família. E essas pessoas são as que estão ali enfermas espiritualmente falando. E esses ensinos religiosos, né, alicerçados ali em simbologias, em festas religiosas, em filosofias, em ensinos ali com preceitos de homens, eles têm levado após si milhares de pessoas, milhares de famílias, né, famílias, geração após geração, que tiveram ali seus entendimentos, né, cegados por esses ensinamentos e não conseguiram serem alcançadas pelo Evangelho do Senhor Jesus. Versículo 6. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? Trazendo para nós, nos dias de hoje, né, esse homem que estava ali enfermo há 38 anos, ele simboliza para nós as pessoas, né, que estão vivendo ali um caminho em desacordo com a palavra de Deus, que estão na promiscuidade, que estão na devassidão, que estão na prostituição, que estão na fornicação, que estão na escravidão, né, das drogas, da bebida, do cigarro. Pessoas que acham que Deus não se importa com elas, que Deus não as ama e que Deus permitiu, né, que elas ficassem essa vida, porque Deus as escolheu para viver em sofrimento. No versículo 3 diz que jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Então, eles estavam buscando a cura no sobrenatural, né? Estavam buscando a cura no misticismo, estavam buscando a cura nos lugares errados, estavam buscando a cura nas crenças erradas, nos ensinamentos errados. E as pessoas nos dias de hoje, né, trazendo também para a vida espiritual e simbólica nossa, as pessoas que estão caídas, que estão deitadas, que estão no fundo do poço, que estão ali no lamaçal, que estão afundando, que estão indo cada vez mais para o abismo, essas pessoas, elas precisam buscar ajuda no lugar certo. Elas precisam bater na porta certa. E é isso que Jesus está nos ensinando aqui, que nós devemos buscar sempre no caminho certo. Devemos trilhar sobre a palavra dele. Devemos buscar aquilo que nos falta, aquilo que nos foi tirado, nós devemos buscar na palavra do Senhor Jesus. Esses mesmos ensinos acabam passando para as pessoas
que Deus ele não cura mais nos dias de hoje como curava no passado, que ele não opera mais prodígios, milagres, maravilhas, que Deus ele deixa a natureza seguir o seu próprio curso. Isso quer dizer que se as pessoas estão ali vivendo uma crise conjugal, estão vivendo uma crise familiar, estão ali no fundo do poço, estão ali com a vida financeira quebrada, estão ali na linha da pobreza, abaixo da linha da pobreza, estão com uma enfermidade. Essas pessoas elas devem se conformar, né? Porque elas foram ensinadas de que essa é a vontade de Deus, né? Que Deus permite que essas coisas aconteçam para que elas sejam ali purificadas. E aí no versículo 7, né, o enfermo responde a Jesus: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Isso quer dizer, né, que a nossa dependência ela deve ser somente de Deus, porque Deus ele pode nos salvar, ele pode nos curar, ele pode nos libertar, ele pode nos colocar de pé. Ele está sempre com as mãos estendidas para nos levantar e nos colocar de pé. E aí, continuando no versículo 7, diz assim: Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então, né, as pessoas do mundo elas são assim mesmas. Elas, em Deus, elas se tornaram egoístas, egocêntricas, se tornaram orgulhosas, se tornaram soberbas. Elas se colocam como o centro do universo e no mundo, né, na vida, só tem espaço para elas. Elas não pensam nas outras pessoas, né? Não têm empatia e não têm amor ao próximo. Por isso é que Jesus estava ali, né, para ajudar este homem, para colocá-lo de pé e fazer dele uma grande testemunha da manifestação do poder de Deus. E aí no versículo 8, Jesus disse ao homem: Levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então, né, o que é impossível ao homem é possível para Deus. O Deus do impossível, né? Então Jesus, né, ele colocou aquele homem de pé, ele restaurou a saúde daquele homem e Jesus fez com que aquele homem andasse após si, guardando os seus caminhos, e permitiu, né, que esse relato fosse registrado para que chegasse aqui ao nosso conhecimento. Ou seja, né, Deus, a vontade dele para as nossas vidas é que nós sejamos curados. Deus ele quer entrar no nosso casamento, quer entrar na nossa vida familiar, na vida financeira, na vida profissional. Deus ele quer restaurar, ele quer nos colocar de pé, ele quer fazer de nós novas criaturas. Ele quer que nós sigamos após ele para sermos testemunhas vivas da manifestação do seu poder, que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, essa é a vontade de Deus. Deus não se agrada de ver ninguém sofrendo, de ver ninguém na pobreza, de ver ninguém enfermo. O que nós precisamos tomar é uma posição de ir até Ele e com o coração contrito e arrependido e declarar o senhorio dele nas nossas vidas. Amém? Que essa palavra entre na nossa mente, no nosso coração e faça de nós uma nova criatura.